Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo Level Up. Hoje, com a participação especial da minha esposa Patrícia, nós vamos discorrer sobre qual assunto? Sobre agressões e conflitos familiares. Nós vamos usar o caso do DJ Ive e a Pamela para elucidar as questões de conflitos e agressões nos lares com uma vista cristã e também da inteligência emocional, né? Então eu já quero abrir aqui como que vai ser essa dinâmica. Nós vamos falar sobre esse assunto. Primeira coisa, nós vamos falar sobre o caso especificamente, né? O cenário de agressões nos lares aqui no Brasil. Depois nós vamos falar alguns sintomas para que talvez você identifique, e aqui a nossa intenção é justamente fazer uma previsão, né, do que pode acontecer num lar, para você ficar atento e depois sugerir, sim, medidas de solução, para que, caso você esteja passando por um momento difícil, e atitudes, comportamentos, hábitos preventivos, para que você fique atento e também construa os seus relacionamentos familiares mais significativos, né? Eu queria que a minha linda aqui falasse, né, né, como que chegou a informação para você, o que você julgou desse caso, e o que você acha em si da agressão, né? O que você conta para a gente aí, o que você pensa disso? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Quem está chegando aí, seja bem-vindo. Nos chamou a atenção, né? Essa semana foi muito vinculado a esse assunto pelas redes sociais. E eu, por ser mulher, né? A gente tem aquela chamada sororidade feminina, a gente se compadece, né? Da questão da fragilidade feminina, né? A gente vê e a gente tenta se identificar, se pôr no lugar da pessoa. E vendo aqueles vídeos foi muito chocante para nós, né? Ver aquela mulher sendo espancada de uma forma tão brutal, tão terrível e na frente, às vezes, de outras pessoas, de uma forma com que ela ficasse calada, né? Diante de tanta agressividade, tanta violência. E ela aguentou isso, né? A gente deu uma pesquisada por 2 anos. Então foram muitas agressões, não foi só aquilo que a gente viu, né? Eu creio que foi muito mais e vários boletins de ocorrência, né? E me chamou a atenção uma frase que ela disse numa das entrevistas que eu assisti, ela disse assim: ele não quis viver os meus sonhos. Qual era o sonho dessa mulher? Era de constituir uma família, de ter filhos, de ter alguém que ela pudesse compartilhar, né? Então, isso me chamou muito a atenção. O sonho dela era construir uma família em que ela pudesse ter ali, né, aquele estereótipo, né, que a gente sempre vê o pai, a mãe, os filhos. E isso para ela ali, o sonho, ela dizia, né, na entrevista, o sonho acabou. Então, isso me chamou a atenção, porque nós vivemos, não é um sonho. A realidade da família, ela existe, ela é real, ela não é um sonho, ela é um projeto de Deus para nós. E nós podemos viver, né, esse projeto de Deus na sua plenitude, com respeito, com cumplicidade, com amor. Nós podemos viver isso. E o que mais me chamou a atenção foi ela dizer que ele não quis viver os sonhos dela e que o sonho tinha acabado. Isso me chamou muita atenção. Esse caso é mais um caso que foi para a mídia, mas a realidade brasileira e no mundo, ela é gritante. Então, o cenário não é nada favorável, existe muita, sim, agressão. A gente está falando propriamente dito de agressão física, onde chega no seu potencial.
né, onde verdadeiramente um homem ou até mesmo uma mulher, né, ela parte para a agressão física, mas a agressão, ela não é só a física, tem o abuso emocional, a humilhação, a, o sentimento que uma pessoa gera em outra de não pertencer, de não importância. E, infelizmente, né, a gente percebe que as autoridades, elas têm o tempo delas, né, de entender talvez o caso, e aqui eu não estou falando que as autoridades elas são incompetentes, mas elas são letárgicas. E em alguns casos, alguns não, muitos casos, que uma vez é declarado, é denunciado, é dado parte na delegacia, e as autoridades começam a agir sobre aquele caso. Talvez intimam, e aí começa mais dor ainda, né? Mais pancadaria, mais humilhação, mais dor, e acaba muitas pessoas falecendo, matam mesmo, né? Então é um cenário gritante que a chamada aqui é para que você se atenha a esses números, são números assustadores. Então, como casal, a gente externa a nossa opinião. É inadmissível qualquer tipo de agressão num relacionamento familiar, no sentido de você ir para as cabeças fisicamente com pessoas, porque nós, além do respeito com o humano, do respeito de uma pessoa que supostamente amamos, nós temos leis no nosso país que são regidas, né, e que têm que ser obedecidas. Então, o nosso posicionamento é simplesmente de rechaçar qualquer tipo de agressão doméstica, né? Seja com filho, seja com cônjuge, enfim, né? Então, a nossa opinião não existe um relacionamento significativo, não existe um relacionamento afetivo, de amor, de carinho, onde eu deformo o rosto de uma pessoa, eu dilacero talvez as costas, eu ameaço com faca, e sobre esse caso, houve todo um sabor de, de crueldade. Aqui, já entrando, né, em alguns aspectos de a gente identificar, né, o próprio DJ, ele é muito agressivo em outras participações. Nós percebemos que do fato de ele ser talvez contrariado, não só nessa questão, tá? Mas em outras questões. Se vocês buscarem um retrospecto, ele tem algo de agressividade dentro dele, já. Então, ele já era um pouco ácido e agressivo nas redes sociais, né? Então, a gente percebe-se que o simples fato de ser contrariado fazia com que instaurasse nele coisas de eu ignorar aquilo e o que eu faço? A maneira de eu me defender é atacando as pessoas, né? Então, o que a gente percebe é que quando ela tentava falar de alguma coisa dos seus sentimentos para ele, por estar cansada, por estar com a nenê durante toda uma noite, ou seja, ela estava falando dos sentimentos dela. Ele se sentia agredido por isso, e aí iniciava-se mais um ciclo de agressão. Então, à luz da inteligência emocional, eu alucino aqui, né? Isso não vem do nada. A agressividade que você tem, que eu tenho, ela é sim gatilhada por alguma coisa que te mostra no passado. No caso dele, até falas da mãe relatam que possivelmente existia agressão
no lar dele quando era menor. Por quê? A própria mãe falava para Pamela que ela teria que aguentar aquilo calada. O que subentende-se que ela também passou. Então, aí já vai a primeira provocação e sintomas, né? Quando você está numa situação de discordância, onde talvez não há acordo, ou de uma pressão, talvez por solucionar um problema financeiro, por solucionar problemas de talvez desemprego, todos em casa na pandemia, e aconteceu muito divórcio, aumentou o número de agressões. Então, o que na infância você, com base nos relacionamentos familiares, o que você viu? O- Qual que é o relacionamento que teu pai e tua mãe teve? O que você ouviu? E o que Eu que posso você, pegar um gancho do que e você o que está que, falando? e o que que você sentiu? Pode, com certeza. Na verdade, assim, pensando no que ele relatou, né? Por várias vezes, ele disse que ele não precisava se justificar, porque ele considerava que ele não estava errado, né? Então, é isso que nós não podemos normalizar o caos. E hoje a gente vive uma situação assim, né? O mundo diz que o errado está certo e o certo está errado. Então, nós não podemos normalizar o caos. O que ele declarou nas palavras dele, né? Que ele não precisava se justificar, quer dizer, eu estou certo no que eu estou fazendo. Então, a própria cegueira, né, diante da situação, né, de não conseguir reconhecer que ele estava errado, fez com que ele não conseguisse enxergar, né, a outra pessoa do lado, né? Ele não consegue, ele está tão emaranhado, tão imergido na verdade que ele acredita que aquilo é o correto a ser feito, que ele não consegue enxergar nada ao redor. Para ele, aquilo é o normal, né? É comum que isso aconteça? É comum, mas não é normal. E aqui, vamos lá. O que que talvez, e aqui eu estou supondo, né, nós não temos provas, mas a inteligência emocional diz, e eu sou especialista nessa área, que ele sim, talvez ele sentia, ele via, ele ouvia. E a própria condição da mãe dele, também é tudo suposição, tá, gente? É, A gente é, não está aqui para julgar, a gente está a tentando isso, entender o que está acontecendo, né? justamente, é, ele via, e como a Patrícia muito bem falou, ele entendia que esse relacionamento era totalmente normal. Porque se o meu pai, que talvez é meu herói, se a minha mãe, que me colocou no mundo e é minha heroína, eles agem desta forma, ele entendeu que uma vida em família normal era agredindo. Isso não quer dizer que justifica os atos dele. Mas tem a questão de um passado que precisava ser resolvido. Então, a agressividade talvez não tinha voz em casa. Que tal agora, quando adulto, quando é criticado, eu tenho que atacar para me defender, como um bicho acuado. Só que as pessoas, elas têm esse tipo de comportamento e elas não sabem da onde vem. Elas simplesmente replicam de maneira Alimentam, né? justamente Alimentam. de maneira criminosa, nesse caso, que agora ele está preso, né, criminosa, um comportamento completamente disfuncional, meus queridos. E isso, o comportamento dele é visceral, é justamente totalmente emocional.
ao ponto de ela falar coisas dos sentimentos dela, ele automaticamente se sentir criticado e pela emoção já partir para cima. Só do fato de ir para cima, subentende-se que ele não passa pela questão da consciência, que é o neocórtex, que é aquela questão da razão, só que é mais lento, ele já parte para a emoção, agredindo. Então, aí a pergunta que fica para você: o que verdadeiramente, em relacionamento de família, de pai, de mãe, você viu lá no passado? Você ouviu coisas? Como é que você se sentiu? É claro que talvez você fale, pense com você e fale: ah, Mário, mas meu lá não tinha agressão física, não. Mas fique certo de que algumas coisas você trouxe. E se você é casado hoje, você pode estar replicando algumas coisas que não são tão boas do relacionamento. Agora, o que seria um relacionamento bom? Um relacionamento onde eu me conecto com uma pessoa emocionalmente. Então, aqui eu quero dizer que, né, já colocando luz a algumas soluções. É utópico nós falarmos, né, meu amor? E a gente vai viver uma vida sem discordância, viver uma vida, talvez, sem uma DR nenhuma. É verdade, não é? É interessante a gente falar que a gente não discute a relação, né? Como a gente fala aqui em São Paulo, a gente não tem uma DR falando assim, meu amor, eu te amo tanto, mas você não levou a roupa até o cesto, meu amor. Você jogou no chão. A gente não discute DR assim. Gente, DR envolve emoção. Às vezes a gente se altera, a gente fala, a gente fica bravo. E isso envolve os nossos sentimentos. E quando a gente coloca isso para fora, nem sempre vai ser da maneira mais elegante. Nós não somos perfeitos. E a gente não está aqui para dizer para você que você tem que ser um robô. Né? Nós somos seres emocionais. E nós estamos aqui para entender o que se passa na cabeça de alguém que extrapola o nível do respeito. Né? O Mário está falando aqui que nós precisamos construir, é uma questão de construção, né? Todos os dias. Então, quando eu convivo com alguém, eu preciso me conectar emocionalmente para eu entender qual é o limite do outro. Quando nós éramos novos de casado, eu me lembro que eu brinquei com o Mário. Eu esfreguei um pano sujo na cara dele. E ele estava com 2 tampas de panela na mão. E na hora da raiva, ele amassou as tampas assim. E eu disse assim para ele: amor, por que você está fazendo isso? Ele disse assim: para mim não fazer isso em você. Porque na hora da raiva, como o Mário falou, a nossa mente ela bloqueia a consciência e a gente perde a noção do errado e do certo, né? Então, o trabalho a ser feito é um trabalho antes, é um trabalho anterior de conversa, diálogo. Nós precisamos estabelecer uma base para esse relacionamento. O que a gente vê hoje é que os casais tão somente se conhecem muitas vezes numa balada, eles se envolvem sexualmente, são levados pelo ímpeto dos seus desejos, né? E ali eles se envolvem, às vezes têm filhos, mas sem envolvimento emocional, sem compromisso. Muitos deles, como esse casal que a gente está falando, não são nem casados, né? Estão juntados. Não tem compromisso, não fizeram votos, não se comprometeram em nada. E hoje estão vivendo uma vida e muitas vezes se acha no direito, né? De agredir o outro, de
olhar o outro como um objeto, né? Se não me agrada, eu jogo fora, eu desfaço. Então, é necessário a gente construir uma base, né, no relacionamento de convivência, de diálogo, de conversa, como o Mário falou, né? Se conectar emocionalmente. Não adianta a gente viver, olhar para o outro e conviver, na verdade. Pagar as contas, dividir as preocupações com os filhos, às vezes ter um relacionamento sexual e a gente vai vivendo. Mas como ela disse, né, a moça em questão, ele não vivia os meus sonhos, porque eles não se conectavam emocionalmente. E o Mário pode dizer um pouco melhor sobre isso. É, aqui eu quero levantar um outro aspecto que no convívio a gente acaba não percebendo. No convívio nosso familiar, nós vivemos situações que são de alegria, que são de tristeza, que são de estresse. Muitos de nós passaram ou passam, talvez, um certo nível de desaprovação dos pais, talvez, um nível de amor, um nível de, de rejeição até, porque talvez os pais não façam consciente, mas será que eu estou sendo atendido da maneira correta? Mário, mas por que você está falando isso? Porque isso gera em nós uma carga neurohormonal que acaba interferindo nas nossas decisões futuras e relacionamentos. Então, existem questões aqui que as pessoas elas ficam viciadas. Entenda o seguinte. Então, digamos que tem uma criança onde vive talvez num ambiente de agressão. É um ambiente estressante, é um ambiente inóspito. A criança não entende muitas coisas, mas o corpo dela responde gerando os hormônios e neurohormônios responsáveis por proteger essa criança. Então, por exemplo, o cortisol, ele é responsável por preparar você para situações de estresse. E tantos outros. O que acaba acontecendo? Quando um drogado, ele começa a se ficar viciado, o corpo está pedindo aquela substância. Certo? Agora eu pergunto para você. O que uma criança que viveu uma situação inóspita no seu lar regou o corpo de substâncias químicas, hormônios, neurohormônios. E da mesma forma que um viciado em crack, em cocaína, maconha, álcool, o corpo vai requerer isso. E aí o que acontece? Se eu preciso de estresse, o que que eu vou fazer quando adulto ou nos meus relacionamentos? Eu vou procurar situações que causam estresse. Se ele via estresse no relacionamento, e aqui nós estamos falando de relacionamento, o que vai acontecer? Sabe quando está num ambiente em paz e aquela pessoa cria confusão? Sabe por quê? Porque existe um vício emocional que ela precisa daquela substância. Tá tudo em paz, para que eu vou arranjar confusão? Eu arranjo confusão para que o meu sistema ele me regue com a substância. Mário, mas isso é louco. Isso eu não defendo. As pessoas dizem, né, em sã consciência, ninguém quer viver isso, mas não é consciente, é inconsciente. É a mesma coisa um viciado. São características do DJ Eve. Assim como também a Pamela. Vocês vão entender. Assim como ele via, ele sentia, ele tomou o mesmo posicionamento talvez do pai, e ele era necessário que nos relacionamentos ele sempre fosse agressivo.
porque isso era normal. Poderia ser comum, mas normal não é, como a Patrícia falou. Ou seja, para ele fala, não, mas está tudo certo. Não, mas está tudo normal. Gente, porque para ele tá tudo certo. Era um retrato da minha família. É a minha família. Tava tudo certo. Ele veio com vícios emocionais, assim também como ela. E mais uma vez, isso não justifica as ações. Ela, ela já tinha participado de outros relacionamentos anteriores abusivos. Da mesma forma que um pode ser viciado em agredir, o outro pode ter ficado viciado em ser humilhado, em ser agredido. Pasme, gente. Muitas crianças, elas clamam por um tapa do pai, porque é o único tipo de contato que existe. Isso é sério, triste e alarmante. Porque uma criança... Amor, Oi. tem uma pergunta da Kelly que eu achei importante até a gente pegar sua deixa aí. Ela colocou assim para nós: Tio Mário e tia Patrícia, essas agressões que o bebê da moça viu podem ficar na mente dessa criança ou não? Porque esse bebê é muito pequeno, né? Sim. Pode sim. Eu vou representar a, a, como um cenário bom, tá? Antes, por crença, eu tinha em mim que não era necessário eu fazer um aniversário de uma criança de 1 ano, porque ela não vai nem lembrar. Se a gente for bem em sã consciência, a gente não lembra mesmo, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Só que pensa o seguinte: do mesmo jeito que uma festa de aniversário impacta uma cena, ela tá sentindo, ela tá vendo, Ouvindo. ouvindo. E aí, vamos pensar no bom. Num aniversário mesmo de 1 ano, o que que uma criança vai sentir naquele momento que está contando o parabéns para ela? Ela vai sentir que é importante, que ela é amada. Ela vai ouvir, ela vai ver todo mundo ovacionando o nome dela. Ou seja, inconscientemente, essas memórias vão fazer a diferença para as crenças dela, principalmente de identidade. A minha família gosta de mim, me ama, me julga importante. Da mesma forma, negativamente também com esse pequeno. As crianças são como esponjas, né? Se a Ela- gente pode colocar dessa maneira, tudo que está ao redor, elas absorvem de uma maneira completa. A criança não tem filtros. E muito rápido. Quem, quem coloca os filtros nele somos nós. Então, olha o tipo de filtro que está sendo colocado nessa criança. Olha o tipo de realidade que ela está tendo que absorver como algo normal dentro de uma casa, de uma família. Então, é mais um que está sendo doutrinado a uma cultura de agressões, de violência. É mais um que, muito provavelmente, né, se não houver um trabalho aí, será um agressor em potencial, porque desde criança já tem esse registro de violência. E a gente vê, né, casos maravilhosos, tem acompanhado, não sei se vocês têm acompanhado a Alice. A Alice ela é um boom aí da internet, ela é uma menina fantástica, gente. Se você não segue, segue a mãe dela, a Morgana Seco. E a Alice, ela replica, né? Ela fala as palavras difíceis. E aquela criança tem sido nutrida de coisas boas, de bons livros, boa música, desde o ventre da sua mãe. E ela responde positivamente, né, a esses estímulos maravilhosos.
Então, assim como, né, nós podemos influenciar para o bem, certamente para o mal também, né? E o mal, ele existe. As pessoas às vezes tentam achar que o mal não existe, né? O mal existe sim. E cabe a nós escolhermos o caminho do bem, escolhermos é, ensinar os nossos filhos, ensinar essa geração os limites, como o Gilberto colocou aqui. Nós temos padrões. Hoje é vendido para nós que nós precisamos romper os padrões. Mas existem padrões de convivência, existem leis que precisam ser respeitadas, existe conduta, existe respeito, e as pessoas não podem viver ignorando isso, no limite, né, das suas delinquências. É um absurdo, né? É um absurdo. E isso tem que ser um assunto, por isso a gente sentiu necessidade de trazer aqui. Porque isso tem que ser um assunto da nossa mesa, a gente precisa falar isso. É triste a gente ter que viver com essa situação. É triste a gente falar sobre, a gente gostaria de estar dando risada aqui com vocês. Mas é necessário falar, porque enquanto muitos se calam, muitos morrem, né? E nós precisamos alertar os nossos filhos. Isso precisa ser conversado, isso precisa ser pauta de conversa na família. Nós precisamos falar. Antigamente as pessoas ocultavam isso por vergonha, né? Por sentir vergonha. E a gente ouvia muito, né? As minhas avós falavam, né? Ai, olha, aguentei o vovô porque meu avô bebia, né? No caso, aguentei o vovô porque a vovó tinha que aguentar até o fim. Então, muitas vezes sofreu agressões, sofreu traições, sofreu muitas coisas porque tinha que aguentar o vovô até o fim. E sofreram muito e não foram realizadas, não foram felizes, né? Não viveram casamentos felizes. E nós estamos aqui para alertar, olha, existem padrões, existe um casamento feliz, um casamento respeitoso, existe isso. Isso não é utopia. As pessoas às vezes tentam vender para nós que a família acabou, que não existe mais. Mas nós estamos aqui para dizer que sim, que você pode construir a sua família, como o Gilberto disse aqui, com padrões, com respeito, com amor, com Deus. Nós podemos fazer isso. E nós precisamos criar essa base, né? De relacionar, de conversar, de entender o que o outro pensa, de conectar-se, né? Emocionalmente, né? De tentar, muitas vezes, ceder, né? Dar a vez, né? Porque às vezes hoje eu estou bem, mas talvez o Mário não esteja. Então nós precisamos compreender, né, um ao outro e caminharmos juntos, sonhar juntos, né? Estabelecer uma rotina juntos. E juntos a gente vai construir. Ninguém constrói nada sozinho. Só para concluir essa questão dos vícios emocionais, pensa assim, ela talvez repetidamente procurou alguém para agressão. Juntou-se e encontrou alguém que agredisse. Mas Mário, como que é isso? Ninguém procura conscientemente, não. Para você ver o quão é o poderoso as nossas emoções. O quão viver situações que são inóspitas, elas alteram a nossa decisão de escolher uma pessoa. E aqui, ela notoriamente ela tinha um sonho. E talvez no sonho dela tinha sim uma família próspera, né? Uma família reunida. E acabou enxergando nele talvez uma pessoa
que supria, num início, uma necessidade que talvez ninguém, talvez elogiava, ou talvez fizesse um carinho da maneira como foi. Mas o inconsciente já acusava: eu preciso de alguém para me agredir. Isso também não justifica. Mas agora, vamos partir agora. O cenário está aí. Isso é o que acontece. Em algumas vezes são suposições, são coisas emocionais, são coisas vividas de um passado. Então, o mundo jaz aí em tudo isso que é mal. E aqui eu quero agora, vamos partir para aquilo verdadeiramente. O que são os padrões? O que é o posicionamento de um marido? O marido, pela Bíblia, se assemelha a Jesus Cristo, que deu a sua vida pela sua amada, que é a igreja. O marido, na Bíblia, é o homem que é responsável por se jogar na bala, na frente da bala, para que não pegue a sua esposa. Ou seja, algo completamente contrário nos padrões que estão sendo impostos pelo mundo e suas debilidades. Ao ponto de um marido socar até a morte, esfaquear, matar a tiro naquilo a qual ele deveria proteger. Assim, a mulher também respeitar, ser ensinável, enfim. E aqui, dicas não, mas conceitos e padrões preciosos. O que uma mulher espera, e eu quero que você faça vistas, né, a esse caso. O que ela simplesmente esperava? Ela esperava estar em segurança, ela esperava ser provida, ela esperava ter um marido presente, não em casa simplesmente, mas presente emocionalmente, suprindo as suas necessidades emocionais, do filho. Essas necessidades são básicas. Existem necessidades, outras necessidades para as mulheres, mas essas são as básicas. Toda mulher anseia segurança, provisão, presença emocional. Assim também como o homem também espera o quê? O respeito. São 3 P's, né, amor? É, É proteção, pro- presença e provisão, é isso? isso aí. Para o homem, o que é respeito? Requer da mulher um respeito, né? Ele como chefe de casa, ele como provedor, ele como pai, como amante, como amigo. Espera-se que uma mulher seja ensinável. Não é padrão, não é machismo, mas é até pela força bruta. Os homens querem realizar as coisas, né? Às vezes estão à frente as coisas. Não são todos, mas às vezes estão à frente as coisas. Então o homem espera que talvez não ela, que ela seja ensinável, que quando ele fale alguma coisa, a mulher escute e tente minimamente aprender com aquilo. Outra coisa muito importante para os homens, né, é a parte sexual. E aqui, meus queridos, vocês já conseguem enxergar partes dos conflitos, né? E aqui a gente junta as questões emocionais com o não cumprimento dos padrões. A igreja, por exemplo, de Cristo, ela também tem funções. Ela tem a sua responsabilidade de zelar por esse relacionamento, por esperar, por crescer, enfim, a chegar a um ponto de casar, né, o noivo e a noiva. É uma, Uma é- coisa legal também é a gente pensar assim, né, que quando a gente namora, a gente luta para viver junto, né, para partilhar as coisas, para ter coisas em comum, né?
E depois que casa, parece que muda uma chavinha. E aí, aqueles que ali no altar fizeram votos e se comprometeram se tornam inimigos. E por que isso? Por que viver uma relação de competição, como é que fala aquela briga de puxar a corda? Quebra de Cabo, braço? Cabo cabo de de aço. guerra? Cabo de aço, cabo de guerra. É. Então, hoje a gente vê isso. Quem pode mais manda mais, né? Quem ganha mais, manda mais. É, aqui em casa quem manda sou eu. E numa coisa que poderia ser uma relação de troca, de compartilhar, de, é, de amizade, de companheirismo, cumplicidade, porque são essas palavras, não é competição, não é quebra de braço. Nós não somos inimigos. Nós casamos, nós não somos inimigos. O que a gente ouvia, né, das nossas tias, das nossas avós? Olha, cuidado para o homem não te dominar. Cuidado para ele não montar em você. Cuidado dele não fazer você uma empregada. Falas de feministas. É, e aí o que que os homens ouviam? Ó, cuidado com a mulher, porque ela vai dominar a sua casa, ela vai pegar seu dinheiro todo, ela vai acabar com a sua vida. E aí aquele sonho do casamento se torna uma guerra, gente. Que isso? Isso não é casamento. Se você vive uma relação dessa, isso não é o ideal para você. Você precisa buscar se conectar emocionalmente. Aquele príncipe que você sonhou, ele virou um sapo? Da noite pro dia. Como que é isso? É, aqui cabe o seguinte: o que verdadeiramente tira o seu controle? Quais são os gatilhos do seu dia que você fica nervosa? Fica nervoso? O quê? O que te deixa alegre? O que te deixa empolgado, motivado? E aqui é simples. Será que DJ Ive se importava com isso? Com o que estava sentindo? Será que ele se importava com o que os outros estariam pensando do que ele faz em casa? Ele estaria pouco se lixando mesmo, ele estava pouco se lixando, porque a fala dele é isso. Ah, não tem nada a ver isso. Isso é normal. Então, assim, o que tira do sério? Demonstre os seus sentimentos. Todo, por vida, você está alegre? Demonstre para quem você ama. Mas nós estamos falando de núcleo familiar. Nós estamos falando o que tira quando o meu pavio está curto. Olhe para dentro de você. Explique a situação, fala como você se sente. Dê chance de escutar o que o outro sente. Uma das coisas e uma das ferramentas para você tratar com pessoas tóxicas é justamente isso. Pessoas tóxicas, pessoas que são viciadas emocionalmente. Elas procuram no outro o quê? Aquela substância. Se eu sou agressivo, eu vou agredir você para você me agredir de volta, que é uma atitude normal, e eu vou me regar daquela substância. Entende como o negócio é louco? Sim. Só que o que você faz? Meu amor, quando você age desta forma, eu me sinto assim. Assim, e explica isso. É claro que em momentos diversos isso pode piorar a situação, sabia? Porque a outra pessoa pode vir com mais agressividade ainda. Pelo normal, digamos assim, se o caso não é tão crítico, você fazendo isso por vezes e tentando também explorar da outra pessoa, do teu cônjuge, do teu filho, o quê? Como você também está se sentindo? O que gerou isso? Por que você está tão irritado? Ou por que você me tratou desta forma? O que tá, ou seja, é uma troca de conhecimento
de emoções. Gente, é sério que eu vou falar? Será que o casal, será que a família, ela sabe comunicar o verdadeiro amor? Mário, não entendi nada. A capacidade de entender amor é diferente de uma pessoa para outra. São características diferentes que, para mim, talvez um elogio faz bem. Para todos nós faz bem, mas alguns mais se eu tivesse fazendo uma boa comida, servindo uma pessoa. Agora, meu querido, as pessoas, elas não se importam. Eu casei, mas eu não tenho esse nível de conhecimento. Ok, mas busque, faça perguntas. O que você mais gosta, meu amor? Porque se uma planta ela não é regada, se não é alimentada, se não é adubada, a planta morre. E nós estamos falando do amor. Então, por que que as questões familiares elas estão tão conturbadas? Porque não existem padrões de entrega de amor para com o outro. Eu acho que o que é amor para mim tem que ser para ela também. Mas as pessoas elas podem ter percepções diferentes. E aqui nós temos 5 estilos de amor diferentes. Nós temos palavras de validação, que são os elogios. Nós temos é, tempo de qualidade. Nós temos presente. Nós temos toque. Nós temos atos de serviço. Será que você se importa em amor com a pessoa que está do seu lado? Seu filho, seu cônjuge? Nesse caso, não houve. É o meu. Ele defendendo a carreira dele, ela defendendo os sonhos dela, e ele estava incluso. Quando que um relacionamento dá certo se eu não tento me conectar emocionalmente atendendo o casamento? Eu não caso para ser feliz, eu caso para fazer feliz. E se os dois têm esse tipo de mentalidade, é suprir um ao outro. O marido, ele vai se posicionar como provedor, ele vai se posicionar como um cara que provê segurança, ele vai estar presente emocionalmente. E eu vou falar, se você é homem que está escutando isso, vendo isso, se você agir desta forma, fica muito fácil qualquer mulher respeitá-lo, ser ensinável e fazer um sexo gostosinho. Porque, primeiro, existem padrões, existem posicionamentos que precisam ser ocupados, posições que precisam ser ocupadas e desempenhadas. Entende? Então, procure se conhecer. Gente, ninguém sai do zero para uma agressão física de 0 a 100. É uma coisa por vez, por dia, que vai ficando ruim e vai aumentando e vai aumentando. Você que é jovem e não casou, um conselho. Vá, quando você está namorando, noivando, vá na casa do seu futuro marido, futura esposa, e veja como é que é o comportamento deles, da família dele, da família dela. Qual que é o relacionamento do pai e da mãe? Isso diz muito o que o seu cônjuge será no casamento. Faz sentido? É um trabalho de pesquisa de campo. Namoro é para isso. É para isso. Por quê? Aquela semente de relacionamento, aquela crença, aquele jeito de lidar com o esposo ou a esposa, fala muito do que o seu futuro esposo vai será. É sério. Então faça um trabalho de campo. Primeira, analise você. O que você sente? Quais são os seus gatilhos? Fale. Olha, eu estou irritado. Por favor, me deixe um pouco mais quietinho. Né? Eu estou me sentindo assim, me sentindo assado. Queira conhecer o sentimento das outras pessoas. Conheça a forma de se comunicar assertivamente com a pessoa amada. Olhe nos olhos. Pergunte o que você mais gosta.
E aqui, esse tipo de conhecimento talvez tenha aberto. Se você não faz, mas eu tenho 15 anos, 10 anos de casado, pergunte, comece a perguntar de hoje, porque preventivamente você vai começar a regar mais aquela planta. Tem muitos, assim como o DJ Ive, que em vez de regar, ele mete um ferro no vaso. Ele abre um rombo onde a água escoa e a terra não consegue reter os alimentos que a planta necessita. Ela morre, assim como morreu o relacionamento deles. Entende? Então, é, esteja atento ao que você sente, ao que o outro sente. Esteja atento à forma com que você comunica o seu amor, o descontentamento. Outra questão muito importante que grita nesse caso, a ânsia dela por sonho. Não importa a idade do teu relacionamento, se você é namorado, se você tem 25 ou 26 anos de casado. Quais sonhos vocês dois estão compartilhando? Ou será que cada um tem um sonho, assim como é o caso deles? Ele de carreira, de fama, de sucesso, dinheiro, e ela de uma família. Talvez o sonho dela seja mais nobre ao seu olhar. Uhum. Mas o quê? O que você tem compartilhado? Ou não? Vocês têm lutado pelo mesmo sonho? Que sonhos vocês têm nutrido? Ou simplesmente é cada um para o seu lado, dinheiro no banco para só comer? Aqui eu não estou falando, meus queridos, de viagens. Pode ser também. Eu não estou falando somente de carros, nem de casas. É só uma parte. Quais os objetivos do casal para a família, para os filhos, a criação? Qual o objetivo do casal para a sua espiritualidade, a sua vida com Deus? Qual que é o sonho do casal para eles expandirem a sua intelectualidade, o seu profissional, a sua área financeira? O servir, que é se dedicar a uma obra que seja significante, não para você só, para o casal, mas para outras pessoas, para os teus amigos. Qual que é? Porque a nossa vida, ela, ela pega várias áreas. Qual que é o teu sonho? Você compartilha? Isso é muito importante. Porque quando nós não temos uma visão de futuro, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sonhos, perspectiva de um futuro bom, de um futuro melhor. Qual é o futuro melhor para o seu relacionamento? O que você vislumbra em todas as áreas que tange o relacionamento, a sua vida como um todo? Quais têm sido os teus sonhos? Você tem perguntado? Você tem feito? Talvez aquela lista de desejos no final do ano? Vocês levam a fé aquilo? Vocês se planejam? Vocês comemoram, às vezes, as conquistas? Talvez programar uma viagem e tal. Isso é um sonho. Eu e a Patrícia, nós temos sonho de ir para Cancún, nós temos sonho para ir para o Egito, nós temos sonho para ir para Israel, nós temos sonho para viajar pela Europa, os Estados Unidos. Ela tem o sonho até de morar nos Estados Unidos. Entende? Mas será que você teria os sonhos? Eu falei de alguns sonhos dela. Você teria a capacidade de falar algum sonho do seu cônjuge? Ou vocês seguem Sim. ou vocês seguem a vida? Entende? Então O pensa bem. interessante é que Diga. ninguém para, né, para falar sobre essas coisas. A gente vai vivendo, né, um dia atrás do outro e a vida passa, gente. E nós temos, com essa pandemia, a gente tem visto muitas famílias que foram interrompidas nos seus sonhos. E a gente não pode deixar para depois. A gente tem que resolver. A gente precisa viver hoje, né, esses relacionamentos. Não dá para ficar esperando, né? A gente perdeu tantas pessoas queridas, né, que os seus sonhos às vezes ficaram aí no meio do caminho. E Deus está nos dando a oportunidade de viver
de estarmos aqui respirando. Então não dá para viver mais ou menos. Não dá para viver uma vida que, poxa, que legado, né? O que que eu estou deixando aqui? Como é que eu vou ser lembrado? O que que eu vou deixar para os meus filhos? Quais são os exemplos que eu vou deixar para eles? Então, não dá para a gente negar a realidade do hoje na nossa vida. Não dá para viver, amanhã vai melhor, amanhã eu vejo isso, né? Não dá mais. Então, a pandemia nos ensinou que nós precisamos viver é, na plenitude, né? O que Deus tem melhor para nós, para agora, para a semana que vem, para daqui a um ano. Eu preciso viver intensamente isso, porque eu sei que eu planto aqui agora e para depois eu colher. Não adianta eu querer colher algo lá na frente se eu não estou plantando hoje. Então, não dá mais para a gente esperar e a gente precisa conversar. Então, abra esse diálogo em casa, abra diálogo com seus filhos, abra diálogo com seu marido. Eu sei que muitas vezes a gente, principalmente que vive em cidade, né? Vive aqui em São Paulo, uma cidade louca, que às vezes os cônjuges às vezes não se encontram, só se veem nas folgas, né? Ou às vezes nos finais de semana. Mas a gente precisa equacionar isso e achar um ponto, se encontrar para conversar, para estabelecer metas, para orar juntos, para sonhar juntos. Não dá para viver sozinho, gente, não dá. Deus não nos fez para viver sozinhos e também não nos fez para vivermos infelizes, né? Vivemos um relacionamento abusivo, um relacionamento de humilhação, né? Nem tanto para a mulher, tanto para o homem. Deus não quer que a gente viva infeliz. Deus quer que a gente seja feliz e que a gente desfrute de uma vida emocionalmente saudável. Uma dica bônus aqui. A gente aprendeu isso há uns 2 anos e está sendo de extrema importância para nós. Uma das coisas que a gente diverge e é natural que os casais façam em algumas decisões. Existem num relacionamento acordos. É necessário que se façam acordos, existam acordos. Uma hora um cede, outra hora o outro cede e chegam. Quando não existe acordo, Aqui em casa quem cede sou eu, né, amor? é mais, mais, mais um pouquinho, mas eu tenho trabalhado isso em mim. Mas quando não existe acordo, não precisa chegar no posicionamento de agressão. E aqui eu não estou falando física, talvez. Não precisam ficar jogando as coisas na cara dos outros, porque isso é uma agressão. Não precisa Sim. humilhar, não precisa elevar a voz. Olha, a gente não está chegando num acordo. Sabe naquele limite onde você vai pisar na jaca? Pisar no balde com água cheia e tudo e vai. Naquele momento, a gente não está chegando num acordo. Eu estou pedindo trégua. Eu estou pedindo uma pausa. Eu estou cansado, você está cansado. Vamos discutir isso numa outra hora. E discuta na outra hora. Não deixa passar. Vocês vão discutir. Porém, você vai estar mais sereno, ela mais sereno, e vai chegar num acordo de uma maneira pacífica. Agora, para concluir, eu quero reforçar algumas dicas aqui. E para concluir, eu quero também tecer uma, uma, uma opinião que é de nosso comum acordo, para quem está vivendo nessa situação. Então, analise mais uma vez, nós vamos falar, analise os seus sentimentos, se comunique isso, analise também e pergunte o sentimento dos outros. Comunique em amor para as pessoas, posicione-se corretamente. Homem, como provedor, como presente, como protetor. Mulher,
sendo respeitável, ensinável, né? Sendo disponível, um sexo gostoso com ele, posição, entenda? Quando não há existir acordo, não precisa chegar a brigar, elevar, abaixar, na verdade, né, o nível da conversa, agressões verbais, né? Depois fica uma semana, 2 semanas sem um falar com o outro, não precisa. Pede uma trégua. Ó, tô pedindo trégua. Podemos falar isso amanhã? Podemos falar isso no final de semana? Você está cansado? Eu estou com um pouco de dor? Ou eu não estou emocionalmente bem para discutir isso agora? Tá vendo como isso são elementos que vão fazer preventivamente? Agora eu quero falar para você, se você está vivendo um relacionamento que verdadeiramente está abusivo nesse momento, onde você talvez apanhe, onde você seja exposto ou exposta a humilhações, a ser diminuída você como pessoa, onde capa a sua autoestima, onde você não se julga importante, tanto faz como tanto fez. Se você está passando isso, até chegando de fato a receber agressões físicas, é duro, mas denuncie, procure as autoridades. E se possível for, tome uma decisão, mesmo que seja radical, porque o ser humano não merece passar por esse tipo de coisa. Agressões físicas, morais, psicológicas. E se possível for, se afaste do local. Infelizmente, as nossas autoridades, elas têm o seu trabalho e têm o seu tempo. Porém, muitas vidas têm se perdido por conta desse tempo do trabalhar das autoridades. É muito simples, eu vou denuncio. Só que eu tenho que voltar para minha casa, para aquela situação. Daqui a pouco, a pessoa é intimada. Ela vem com mais fúria. E é um ciclo. Quem participa de uma agressão, de agressões, e milhares de mulheres, milhões talvez, é sempre assim. Tem a lua de mel, onde o agressor vai nutrir todas as questões emocionais, parece que solucionou. Daqui a pouco vai para um outro estágio, que é do insulto de novo, que é da humilhação de novo, que é da gritaria. Daqui a pouco vai para a pancadaria novamente. E aí tem novos ciclos. Lua de mel, a pessoa fica esperançosa, daqui a pouco ela começa a ser humilhada de novo, espancada de novo. Isso chega num ciclo onde uma pessoa pode morrer. Então nós aconselhamos verdadeiramente, se você está passando por um processo desse, e é muito difícil, procure sim as autoridades, procure profissionais capacitados, terapeutas, psicólogos, porque são situações que deixaram e vão deixar marcas, que precisam ser ressignificadas, precisam dar um novo sentido para aquilo, porque senão você começa a tomar, a partir daquilo, tomar decisões erradas também para o futuro. Então, ninguém merece viver uma vida sobre assédio físico, moral, intelectual, psicológico. Então, a gente encerra essa live, já deu mais de 1 hora e pouco, com a sensação de, talvez, de dever cumprido, né, de uma coisa que é tão horrível para o mundo enxergar, principalmente as famílias de bem, as famílias que têm um padrão a ser seguido, como foi bem falado para muitos. Então, que esse conteúdo tenha, de uma maneira ou outra, te aberto os olhos, principalmente preventivamente. Preventivamente. Porque depois que uma pessoa está nesse estágio avançado, é radical as decisões. Procura de profissionais, como foi falado, procura das autoridades e se afastar desse ambiente, para que o pior não aconteça, que uma vida humana ela tem muito valor. Então, essas são as minhas palavras finais. Agradeço a todos que ficaram com a gente até agora
E eu falo, dou à minha esposa agora as palavras finais. Também quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente e dizer que a solução, né? Se você está vivendo, não ainda não está vivendo, né? O que você considera como um casamento feliz ou como aquilo que é um casamento feliz, a solução a gente crê que quando a gente estabelece nosso casamento, né, e permite que Deus transforme as nossas vidas, quando nós olhamos para o outro com respeito, com amor, nós podemos sim, né, ter um relacionamento saudável, nós podemos sim ter uma família abençoada. E se você precisar de ajuda, nos procure. O que nós pudermos fazer, nós vamos te ajudar. O Mário é especialista em inteligência emocional e nós somos cristãos. Nós conhecemos a Deus e se você precisar de ajuda, também você pode procurar uma igreja, né, que possa te acolher. Eu tenho certeza que se você for até uma igreja, vai ter ali alguém que vai orar por você, vai te ajudar emocionalmente, vai te ajudar nas questões que você precisar, né? Vai te socorrer nesse momento. E nós deixamos aqui o nosso desejo também, que Deus possa, Ele pode reconstruir a vida daquela mulher, reconstruir a vida do Ives, né, daquela criança que recebeu essas agressões também. Nós cremos que Deus pode transformar a situação e nós desejamos profundamente, né, que a vida deles sejam transformadas e que eles sejam felizes. É isso aí. Gente, uma boa noite para você. Um beijo do Careca. Fui. Tchau, gente! Tchau.